As parábolas de Jesus, parte 3. O reino dos céus em preparação. Nessa lição, vamos considerar 5 parábolas curtas. A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede lançada ao mar. Jesus falou essas coisas por parábolas para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 13, 34 a 35. Nesta lição, vamos considerar 5 parábolas curtas, nas quais são fornecidos poucos detalhes. Todas as 5 parábolas são compostas por apenas 10 versículos. Nossa compreensão do significado delas também é limitada até certo ponto, devido ao fato de que, nas 4 primeiras, Jesus não deu nenhuma explicação. Na 5ª parábola, porém, ele faz uma breve descrição do seu significado. O tema comum que observamos está na frase "O reino dos céus é semelhante a", que aparece nas palavras iniciais de todas as 5 parábolas. É esse tema que vamos analisar para avaliar o significado das palavras de Jesus. O relato da primeira das 5 parábolas que vamos considerar aqui diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas, crescendo, é maior do que as hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. Mateus 13, 31 a 32. Como Jesus não explicou a parábola do grão de mostarda, para entendermos sua lição, precisamos compará-la com certos fatos que as Escrituras nos revelam a respeito do reino dos céus. Um desses fatos é que muitas das referências bíblicas ao reino não dizem respeito ao tempo em que Cristo estará reinando de mar a mar e do rio até aos confins da terra, mas sim ao tempo em que aqueles que constituirão os governantes do reino estão sendo escolhidos do mundo da humanidade e sendo provados dignos da alta posição para a qual foram chamados. Salmo 72, 8. A Bíblia indica que, durante esse período preparatório do reino, o verdadeiro povo do Senhor, os filhos do reino, seriam um grupo muito pequeno. Mateus 38. Em outra ocasião, Jesus dirigiu-se a eles, dizendo: não temais, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas 12, 32. As Escrituras também revelam que esse pequeno grupo de discípulos não seria reconhecido pelo mundo e seria perseguido. Primeiramente, João 3:1 e Mateus 5:10 a 12. A parábola da semente de mostarda, por outro lado, sugere um grande crescimento do reino a partir de um começo muito pequeno. Ela é comparada a uma semente de mostarda literal, que é muito pequena, mas cresce e se torna uma erva ou árvore gigante, na qual as aves do céu podem encontrar abrigo. É verdade que, quando o reino de Cristo for estabelecido com poder e grande glória, seu domínio se estenderá por toda a terra. No entanto, a parábola da semente de mostarda dificilmente se encaixa nessa situação, então precisamos buscar sua explicação por outros caminhos. Acreditamos que a pista está sugerida por Jesus em sua parábola anterior do trigo e do joio. Como vimos naquele estudo, Jesus indicou que o joio representava as coisas que ofendem e aqueles que praticam a iniquidade, e que, no fim dos tempos, estes seriam recolhidos do seu reino. Mateus 13, 41. A questão é que, durante o período preparatório da era do Evangelho, antes da obra do reino em poder e glória, existiram elementos pecaminosos e iníquos. Acreditamos que isso sugere uma explicação adequada para a parábola da semente de mostarda. Ao longo da era atual, existiu uma classe de reinos falsos, assim como a verdadeira. De fato, a partir de um pequeno começo de maldade, pouco depois de os apóstolos adormecerem na morte, cresceu o que o mundo chamou de cristandade, ou reino de Cristo. Abrangia todas as nações da Europa e sua influência se espalhou para outros países. Nos galhos desta árvore, todas as classes sociais e os mundanos encontraram abrigo. Tornou-se seu lugar permanente, seu lar. Lucas 13, 19. João, o revelador, ao se referir a esse sistema como Babilônia a Grande, usou a mesma metáfora da parábola e falou dele como a morada de toda ave impura e odiosa. Apocalipse 18, 2.
Essa árvore tornou-se tão estabelecida e popular que, do ponto de vista do prestígio e da posição social, buscar abrigo em seus galhos passou a ser uma vantagem. As pessoas não eram convidadas a se juntar às suas fileiras com a promessa de que teriam a oportunidade de sofrer e morrer com Cristo. Em vez de perseguição, sofrimento e sacrifício, era oferecida a popularidade. Em vez de ser um pequeno rebanho, essa classe do reino contava seus membros aos milhões. De fato, a cristandade cresceu e se tornou uma árvore muito imponente. A parábola a chama de a maior entre as hortaliças. Portanto, a comparação não é entre o tamanho das árvores de uma floresta, mas entre as ervas de um jardim. Nesse sentido, o tamanho da árvore de mostarda ofuscaria o de todas as outras ervas. Certamente, os líderes da cristandade há muito se gabam do grande crescimento daquilo que plantaram. A segunda lição para nossa consideração é a parábola do fermento. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficasse fermentada. Mateus 13:33. A formulação específica deste versículo, bem como o fato de ele seguir imediatamente a parábola do grão de mostarda, sugere que ele tem um significado semelhante e também se aplica ao falso reino de Cristo, e não ao verdadeiro. Essa conclusão é tirada do fato de que o fermento é sempre usado na Bíblia como símbolo do pecado, daquilo que está em desarmonia com Deus. O uso de fermento ou levedura era estritamente proibido em todas as ofertas de Israel feitas ao Senhor pelo fogo. Durante a festa da Páscoa, os judeus eram ordenados a remover toda e qualquer partícula de fermento de suas casas. Êxodo 12, 15 e 19. A ideia que a Bíblia associa ao fermento é a sua influência corruptora. É a essa propriedade do fermento que Jesus se refere quando fala do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16:6. O apóstolo fala do fermento antigo, da malícia e da perversidade. 1 Coríntios 5:7-8. A parábola conta que uma mulher escondeu fermento em 3 medidas de farinha. Isso parece retratar o sistema da falsa igreja, ao qual são dados os nomes daquela mulher Jezabel e da mulher vestida de púrpura e escarlate no livro do Apocalipse. Apocalipse 2, 20 e 17 a 1-6. O fato de a mulher ter escondido o fermento na farinha sugere algo que não foi feito abertamente. Acreditamos que a farinha representa o alimento espiritual que o Senhor providenciou para o seu povo. As preciosas doutrinas do plano de redenção e restauração de Deus para a raça amaldiçoada pelo pecado e moribunda. As 3 medidas de farinha podem ter a intenção de enfatizar 3 verdades básicas da palavra de Deus, a saber, a morte como salário do pecado, a redenção que há em Cristo Jesus e a restituição de todas as coisas durante o reino de Cristo. Romanos 6, 23, 3, 24 e Atos 3, 20 e 21. Associadas a essas verdades básicas estão várias outras doutrinas que, juntas, compõem o plano de Deus para as eras. A mulher da parábola misturou elementos corruptores de falsas doutrinas com essas verdades, até que finalmente elas perderam sua pureza na mente da maioria dos crentes. A mulher da parábola misturou elementos corruptores de falsas doutrinas com essas verdades, até que finalmente elas perderam sua pureza na mente da maioria dos crentes. A tortura eterna foi colocada no lugar da morte como penalidade pelo pecado. A doutrina do resgate foi corrompida pela teoria não bíblica da Trindade. A esperança da ressurreição ou da restituição também deixou de ter significado. De fato, não poderia haver ressurreição dos mortos se ninguém tivesse realmente morto, mas possuísse uma alma imortal. Outra ideia que não é apoiada pela Bíblia. A parábola afirma que, como resultado do fermento escondido na massa, toda ela foi levedada. A história revela que isso literalmente se cumpriu, pois é quase impossível encontrar uma única doutrina do plano de salvação de Deus corretamente apresentada nos dogmas da cristandade. Assim, a parábola do fermento também pode ser considerada uma profecia sobre o quanto o sistema de igreja falsificado corromperia os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual um homem, ao encontrá-lo, esconde-o novamente.
e cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Mateus 13, 44 a 46. Nos 3 versículos, temos o registro de mais 2 parábolas do reino dos céus relatadas por Jesus. A primeira história se refere a um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo e que vendeu todos os seus bens para levantar fundos para comprar o campo e, assim, obter o tesouro. A segunda história narra a trajetória de um mercador que buscava pérolas valiosas e, ao encontrar uma de grande valor, vendeu tudo o que possuía para comprá-la. Aqui, novamente, vemos que Jesus não ofereceu explicação para essas parábolas. No entanto, a lição geral ensinada por elas é, acreditamos, bastante óbvia. Ambas as parábolas não se referem às bênçãos terrenas que serão disponibilizadas à humanidade por meio das agências do reino quando ele for estabelecido em toda a terra com poder e grande glória, mas sim à oportunidade de valor inestimável que é oferecida a alguns, durante a era presente, de garantir o seu reino. É algo semelhante ao que Paulo se refere como o privilégio concedido a poucos de correrem em direção ao alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. A pérola de grande valor e o tesouro escondido são, de acordo com as parábolas, de valor tão elevado que aqueles que os encontram não hesitam em vender tudo o que possuem para obtê-los. A natureza do tesouro não é mencionada, mas seu grande valor é enfatizado. O homem que encontra o tesouro o esconde e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A ideia parece ser que, ao encontrar o tesouro escondido, o homem o guarda em um lugar seguro até conseguir juntar o dinheiro necessário para comprar o campo. Na segunda parábola, a pérola é descrita como sendo de grande valor. Aparentemente, o grande valor do tesouro escondido e da pérola é um dos principais pontos a serem considerados nessas 2 parábolas. Essas 2 parábolas são iguais do ponto de vista de que, em ambos os casos, o homem que encontra o tesouro e o comerciante que descobre a pérola vendem tudo o que possuem para garantir a compra deles. Ao buscar as lições dessas parábolas, essa semelhança é uma pista importante para o seu significado. Jesus disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Quando os discípulos perguntaram mais sobre isso, Jesus explicou: vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 28. Esta é uma das descrições bíblicas do precioso tesouro do reino celestial que os fiéis seguidores de Jesus podem obter. Aqueles que estão dispostos a isso terão que arcar com tudo o que possuem e são. No entanto, é importante lembrar que Jesus foi o primeiro e principal a conquistar esse tesouro, e que seu exemplo perfeito de dar tudo é o que seus seguidores dedicados devem imitar se quiserem compartilhar o tesouro com ele. Jesus realmente deu tudo para obter esse tesouro. Ele concedeu a glória que tinha com o Pai Celestial antes da criação do mundo. João 17,5. Ele então ofereceu sua humanidade perfeita, sua carne, pela vida do mundo. Capítulo 6, versículo 51. Na verdade, foi Jesus quem comprou o campo e obteve o direito ao tesouro que ele continha. Além do tesouro, ele obteve a imortalidade e alcançou o alto cargo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus também terá como tesouro seus co-herdeiros, que serão sua noiva na fase celestial do reino. João 5,26, 2 Timóteo 1,10 e Apocalipse 17,14 e 21,9. Os seguidores dos passos de Jesus devem compartilhar sua honra e glória com ele, sob a condição de que também renunciem a tudo o que possuem. Paulo escreveu: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sim, sem dúvida. Também considero todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para que eu o conheça e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se, de algum modo, posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 7 a 11. Há uma diferença importante entre as parábolas do tesouro e da pérola. Na primeira, o homem aparentemente encontra o tesouro escondido no campo sem estar procurando por ele especificamente. Na segunda, o negociante de pérolas estava buscando boas pérolas e então encontrou uma. Ambas as situações podem ilustrar bem aquilo que é verdadeiro para aqueles a quem Deus chama para serem coerdeiros com Jesus. Tem sido o testemunho de alguns que recebem o conhecimento do plano de Deus e do alto chamado de Deus em Cristo Jesus, que eles aparentemente simplesmente se depararam com isso. Talvez tenham encontrado um folheto ou livreto em um restaurante ou em algum outro lugar público. Por acaso, sintonizaram uma estação no rádio, na televisão ou na internet que estava transmitindo a mensagem do Evangelho da Verdade. Na verdade, porém, sabemos que é pela providência suprema do Senhor que qualquer pessoa é atraída para a verdade e para o conhecimento dos tesouros celestiais. Por outro lado, deve haver um desejo sincero de conhecer o Senhor e de conhecer os seus planos e propósitos. Isso poderia ser ilustrado pelo comerciante em busca de pérolas de boa qualidade. Buscai e achareis, disse Jesus. Mateus 7:7. Isso é verdade, se a busca for sincera e o Senhor vir no coração o verdadeiro espírito de humildade e dedicação que leva à consagração. O Senhor não chama os indiferentes, mas apenas aqueles que humildemente buscam a verdade e a justiça. O salmista Davi escreveu: Esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Essa é a atitude daqueles que buscam o Senhor e seus caminhos. Quando o Senhor se inclina para eles, muitas vezes parece que simplesmente aconteceu. No entanto, isso não é bem assim, pois sua providência governa e dirige a vida de todos aqueles a quem ele chama, e isso inclui a maneira como a verdade é apresentada a eles pela primeira vez. É a verdade que revela os tesouros celestiais, a pérola de grande valor. Nossa parte, mostrada em ambas as parábolas, é a nossa disposição de vender tudo o que temos para participar das alegrias do reino dos céus como coerdeiros com Jesus Cristo. O mais importante é a disposição do homem, de que o tesouro lhe custou tudo o que possuía. Essa é a principal razão para nós em ambas as parábolas. Se encontramos o tesouro e se encontramos a pérola de grande valor, estamos abrindo mão de tudo para que eles sejam realmente nossos? Somos como Paulo, considerando todas as outras coisas como perda, para que possamos ganhar Cristo e alcançar o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? A última das 5 parábolas curtas a ser considerada nesta lição contém estas palavras de Jesus. Ainda o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou peixes de toda a espécie. E, estando cheia, os pescadores a puxaram para a praia, sentaram-se e recolheram os bons em cestos, mas lançaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo, ou da era. Os anjos virão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 47 a 50. Assim como nas parábolas anteriores da nossa lição, o reino dos céus, nesta parábola, não é o reino estabelecido e reinando na terra com poder e glória, mas sim a fase celestial desse reino em preparação. Quando Jesus chamou seus discípulos para o ministério, ele lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4,19. Pescar com redes é a ilustração usada na parábola, que era o principal método empregado nos dias de Jesus. Os apóstolos que haviam sido pescadores saberiam que quando uma rede é lançada ao mar, não há como controlar que tipo de peixe será apanhado nela, e que depois que a rede é puxada para a praia, os peixes precisam ser separados. Eles, portanto, entenderiam facilmente a ideia de que, como pescadores de homens, alguns indesejáveis acabariam entrando na rede, e que esses também precisariam ser separados dos demais. Jesus apresentou essa parábola como abrangendo toda a era do Evangelho e indicou que a separação dos peixes aconteceria no fim da era. No entanto, isso se aplica apenas de uma forma muito geral.
Não é como se os primeiros discípulos tivessem lançado a rede ao mar e só no fim da era a rede fosse puxada para a praia. Na verdade, cada discípulo individual de Cristo ao longo da era também foi um pescador de homens e puxou sua rede individual para a praia muitas vezes. A lição geral da parábola, porém, é mostrar o que o Senhor realizaria no fim da era do Evangelho. Nesse sentido, a lição é semelhante à ensinada pela parábola do trigo e do joio, considerada anteriormente, na qual também é apontada uma separação. Nessa lição, vimos que o joio é uma imitação do trigo. Já nesta parábola, porém, nada é dito sobre os peixes rejeitados na rede serem imitações dos peixes aprovados. Não precisamos julgar indivíduos para reconhecer que, em todo o mundo cristão profetizante e durante toda esta era, houve milhões de pessoas honradas que encontraram seu caminho para a rede do Evangelho. No entanto, no verdadeiro sentido da palavra, a maioria não foi plenamente consagrada como seguidora do Mestre, nem receptora da suprema vocação de Deus. Os anjos que são enviados no fim da era para separar os peixes são os mesmos servos do Senhor que fizeram a pescaria. Isso não significa, porém, que esses pescadores de homens estejam mais qualificados para julgar o bem e separar o mal do bem do que o povo do Senhor ao longo da era. É a mensagem que eles proclamam que faz a separação. Aqueles a quem o Senhor dá ouvidos para ouvir, entender e apreciar os mistérios do reino dos céus, por sua própria escolha, se separarão daqueles que não têm ouvido para a verdade. Assim, é o poder grandioso do Evangelho que realiza o trabalho de separação. A razão pela qual a realização desse trabalho é mais especialmente verdadeira no fim da era do que em períodos anteriores é que a mensagem pura do Evangelho ficou em grande parte oculta por muitos séculos pelos falsos credos dos homens. Houve alguns em cada geração que se apegaram tenazmente aos princípios principais da Bíblia, mas quase não havia oportunidade de proclamar publicamente sua mensagem. Como resultado, sua influência entre a grande massa dos que se diziam cristãos era insignificante. No entanto, em sua providência, o Senhor, no fim da era, fez uma mudança dramática nessa situação. Com sua bênção e por sua graça, os filhos do reino conseguem dar um amplo testemunho da mensagem do Evangelho do Reino. Esse testemunho motivou muitos a tomarem uma posição a seu favor e a se separarem daqueles que são crentes apenas de nome, que, ao perceberem a impopularidade da verdade, estão bem dispostos a que continue assim. Nesta parábola também, assim como na parábola do trigo e do joio, aqueles que não são verdadeiramente do Senhor, mas apenas se associam a eles por um tempo, são descritos como sendo lançados na fornalha de fogo. A explicação adicional é dada por Jesus, de que haverá choro e ranger de dentes. Esse é um dos textos aproveitados por aqueles que procuram na Bíblia uma prova para a doutrina desonrosa a Deus da tortura eterna. Eles argumentam que há uma menção ao fogo e também uma declaração de Jesus que aparentemente sugere que aqueles que estão no fogo estão sendo atormentados. Que outro motivo poderiam ter, argumenta-se, para o choro e o ranger de dentes? Estamos confiantes, no entanto, de que essa não é a lição da parábola. Jesus disse àqueles que o rejeitaram em sua época: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês mesmos expulsos. Lucas 13:28. Os antigos servos fiéis do Senhor ressuscitarão dos mortos, para serem os governantes terrenos no reino messiânico. Essa era a posição almejada por muitos dos líderes religiosos de Israel nos dias de Jesus. Ele simplesmente lhes mostrou quanto ficariam desapontados ao ressuscitarem e verem que aqueles mais dignos ocupavam a posição que eles acreditavam ser deles. Acreditamos que isso ilustra bem o que significa a expressão choro e ranger de dentes na parábola. Não se refere a tormento físico, nem deve ser interpretada literalmente. Na verdade, é um símbolo de grande decepção, assim como no caso das palavras de Jesus aos líderes de seu tempo. Assim será com aqueles peixes na rede que não forem aceitos como verdadeiros discípulos de Cristo para viver e reinar com Ele. Eles ficarão profundamente tristes por terem perdido uma oportunidade tão maravilhosa de fazer parte da fase celestial do reino. Os peixes que são lançados fora são muitos. Por meio dos ensinamentos enganosos fomentados por Satanás, eles acreditaram que um regime de justiça poderia ser estabelecido em toda a terra por meio de esforços humanos.
No entanto, as profecias da Bíblia revelam que todas as tentativas do homem de alcançar esse objetivo fracassarão, que a organização desse mundo atual entrará em colapso em um tempo de crise como nunca houve desde que existe uma nação. Daniel 12:1. Acreditamos que é esse tempo de dificuldade que é simbolizado pelo fogo da fornalha mencionado na parábola. O ato de lançar o peixe na fornalha ardente não denota a destruição de indivíduos, mas meramente a destruição de sua identidade como supostos seguidores de Jesus. Individualmente, essas pessoas, mesmo aquelas que antes eram joio, terão a oportunidade posterior de receber bênçãos que dão vida na terra como súditos do reino de Cristo. Disse daqueles que obedecem de coração às leis desse reino que eles herdarão todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.